No item, no segundo tópico aqui, né, de como que você faz para aumentar em até 10 vezes a qualidade dos seus inventários florestais, tá? Você vai, então, fazer relatórios fitossanitários, tá bom? Ou seja, relatório fitossanitário nada mais é do que doenças no povoamento florestal. E aí, olha só, nesse tipo de informação, isso também é o que eu percebo aqui, que são poucos profissionais que realizam esse tipo de levantamento, que acrescentam esse tipo de informação. E isso, se você souber acrescentar, claro que você não precisa ser um patologista, um grande especialista, mas se você tiver ali pelo menos algumas informações sobre as principais doenças daquela cultura, né? Por exemplo, se você vai fazer um levantamento num plantio de eucalipto, procure entender quais são as principais doenças do eucalipto. Mesma coisa com pinos, com mogno africano, com teca, com, né, araucária, ou em florestas nativas, dependendo da situação em que você tiver. Procure entender quais são as principais doenças que podem atacar aquele povoamento, né? E aí, claro, você define o que é uma doença, né? Doença, de maneira geral, aqui são agentes, né, muitas vezes causados aí por fungos, são injúrias nas plantas causadas por fungos, bactérias, coisas do tipo, né? E aí, nesse tipo de relatório, você coloca, né, o percentual de plantas atacadas, você faz uma boa descrição entre a relação patógeno-hospedeiro, né? Você faz, então, depois de você feito tudo isso, você dá uma recomendação ali sobre as principais formas de controle e prevenção, né? Ou seja, eu mesmo aqui eu tenho alguns clientes que têm plantio de teca, né? E aí nos plantios de teca, ultimamente nos anos, tem ocorrido ali algumas incidências de ataque de doença causada por fungo, né? A gente tem feito um controle anual nos inventários florestais, e aí em cada inventário a gente coloca essa informação para a gente acompanhar ali o grau de incidência daquela praga, né? Então, como isso já é feito ao longo dos anos, então a gente já tem ali boas informações sobre o percentual, onde tem mais, onde tem menos, como que é essa relação patógeno-hospedeiro, ou seja, como que aquele patógeno, no caso, aquele fungo, como que ele atua dentro do sistema vascular da planta, o que que isso causa de imediato ou a médio e longo prazo, como que a gente controla e previne tudo isso, ou seja, quais são as principais formas de controle e prevenção, né? Então, o que eu estou dizendo aqui com tudo isso é uma forma de você acrescentar muito mais qualidade no seu inventário florestal é você também fazer bons relatórios fitossanitários. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu até, enquanto eu estava falando, eu lembrei aqui, ó. Opa, ainda bem que não quebrou. Pera aí. Olha só, eu tenho até, ó, esse livro aqui, deixa eu voltar aqui para a gente enxergar melhor. Pera aí. Eu tenho até esse livro aqui, ó, Manual de Fitopatologia, tá? Ele é, como vocês podem ver aqui pela espessura dele, ele é um livro bem denso, ó. Eu tenho ele desde 2012, tem até a data aqui, ó. Desde 2012. Então eu utilizo muito ele aqui nos meus laudos, nos meus relatórios técnicos. Às vezes, se eu tenho alguma dúvida, eu dou uma recorrida aqui nesse tipo de material. Como vocês podem ver ali, ó. Eu tenho ali como que esses aqui são só alguns, tá? Mas eu tenho aqui sim a minha biblioteca pessoal de livros sobre pragas, sobre doenças, sobre atividades silviculturais. Nesse caso aqui, que a gente está falando sobre doenças, né? Isso aqui é um material muito bom, tá? Então ele tem até aqui, ó, deixa eu ver, que o autor coloca, né? Conceitos básicos de fitopatologia. Aí vem agentes causais, controle de doenças, deixa eu ver, grupos de doenças, tópicos avançados, né? Eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é porque eu gosto muito desse livro, ele é muito bom mesmo, tá? Então fica a dica aí para vocês, tá? Então, voltando aqui para o nosso PDF, tá? Deixa eu adicionar de novo aqui, tá? Segundo tópico, para você acrescentar aí a qualidade, melhorar a qualidade dos seus inventários florestais, é você acrescentar nos seus relatórios fitossanitários, né, relacionados aí a doenças no povoamento florestal, tá? Próximo tópico, próximo item aqui do nosso PDF maroto, tá? É você, se eu estou falando aqui, né, para você acrescentar informações sobre pragas e doenças, então é importante também você poder acrescentar, ó,
informações sobre pragas, né? Então, você vai fazer, então, ali um relatório de pragas, tá? Quando você fizer ali o seu levantamento de inventário, aqui também a dica é você não necessariamente precisa ser um entomologista, né? Um grande especialista em insetos, em pragas, mas isso também vai trazer muitas boas informações, tá? E aí a gente procura então diferenciar, né? O que é uma praga? Né? Se a doença é uma injúria ali causada por um fungo, bactéria, vírus na planta. Opa, desculpa. Então a praga, de maneira geral, são injúrias causadas ali por insetos, né? Então, coisas desse tipo. Então, você então procura primeiro ter essa diferença bem claro aí com você, tá? O que é uma praga, qual que é a diferença de uma doença para uma praga, e aí também você coloca todas essas boas informações, né? Teoricamente, todas essas nuances aqui sobre relatório fitossanitário, você também acrescenta essas informações aqui no seu inventário em relação às pragas, né? Percentual de plantas atacadas, relação inseto-planta, formas de controle e prevenção, ou seja, no caso aqui do percentual de plantas atacadas, você vai lá, vamos supor que na sua parcela de inventário florestal tenha lá 100 árvores. E aí você faz uma regra de 3 simples, né? Se daquelas 100 árvores, se tiver 3 árvores atacadas por pragas, então você tem um percentual de 3% naquela parcela amostral. E aí você aplica essa mesma regra para todas as outras parcelas amostrais, né? Procure então também fazer um bom estudo, uma boa descrição da relação inseto-planta, né? Como que aquele inseto atua naquela planta, né? Quais são as formas de ataque, no caso dos insetos, quais são os hábitos daquele inseto, né? Se ele tem inimigo natural ou não, como que você pode fazer o combate daquele inseto, porque isso tudo também vai ser embasamento para você então fazer uma recomendação aí das formas de controle e prevenção, tá? Então, isso é uma coisa que eu procuro fazer nos meus inventários florestais aqui, para aumentar esse grau de qualidade no inventário para o seu cliente, empresa, ou para o analista que estiver analisando do outro lado, para ele também ter boas informações ali, para ele avaliar aquele projeto e tomar a decisão melhor em cada caso, tá?